A Michelle também, cadê a Michelle? Ali é outra também, que a gente tem que... Estamos ficando para trás, mas tem que correr, né, pastor? Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu falo que as células aqui da rede de homens, as 2 células, se você passar na frente da igreja, tropeçar aqui, cai lá dentro da casa na célula. É pertinho aqui, é bem fácil de chegar. Toda quinta-feira às 20 horas, Deus está, como diz o nordestino, Deus está fazendo miséria lá nas nossas células. E está benção demais. Amém? Agora fica de pé, pega a tua Bíblia, abre ela, livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Está aqui, você está vendo nosso retiro ministerial, dia 8, 9, 10 de abril. Meu irmão, semana passada, eu estava num retiro, fui pregar lá num retiro, lá em Chapecó, Santa Catarina, e Deus fez lá, foi extraordinário. Aí eu orei lá naquele retiro e disse: Deus, eu vou levar aquilo que o Senhor derramou aqui, estou levando lá para a Araucária. E vai ser no nosso retiro, vai ser também extraordinário. Se prepare, você que ainda não fez a tua inscrição, dá tempo. Nós já temos 73 inscritos, a nossa meta é 100. Nós agora estamos trabalhando tudo com meta. Nossa meta é 100, nós temos 73. Algumas igrejas disseram também que querem participar. Tem uma igreja de Paranaguá, viu na internet e quer talvez mandar alguém aí para participar. E se você quiser, dá tempo, nós trouxemos a maquininha, dá para parcelar, em até 10 vezes dá para parcelar aí o valor do retiro. Então, dá para ir participar e ser abençoado por Deus. Amém? Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Romanos 12, 2. Diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Porque a ler de trás para frente, quem fechou a Bíblia se ferrou, tem que abrir de novo. Vamos ler de trás para frente. Começa lá, ó, na última frase. Não de trás para frente, não vai ficar, né? Nas frases, vamos com ordem, claro. Aí começa lá assim, ó: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí lá no início: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Amém? A gente muda a frase, mas o texto é o mesmo, a condição é a mesma. Para experimentarmos a boa e agradável perfeita de Deus, a vontade de Deus, o escritor Paulo escreveu aos Romanos dizendo: não sede conformados, não conformai-vos com este mundo, mas sede transformados. Transformai-vos em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, Pai, fala conosco pela tua palavra, Deus, através do teu Espírito, ao nosso coração, a nossa alma. Que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, meu Deus, o nosso coração aberto. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos de ti, Espírito Santo. Fala conosco agora, não apenas hoje, não apenas aqui no culto, mas também lá na nossa célula. Que essa mensagem, Deus, ela esteja ecoando em nós, no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, fique tranquilo, fique em paz, fique à vontade. Glória a Deus. Transformai-vos. Este é o tema da nossa mensagem. Transformai-vos. Sede transformados. Meus irmãos, nós estamos vivendo agora em um tempo de guerra. Aliás, nós estamos em guerra. E eu não estou falando da guerra da Rússia com a Ucrânia. Não estou falando da guerra entre homens, movida pela vaidade, por paixões, ou por qualquer que seja o motivo. Eu estou falando de uma guerra que acontece todos os dias, que vem acontecendo todos os dias, em nós, dentro de nós, no nosso coração, na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa vida. Uma guerra tremenda, uma guerra extraordinária, uma guerra ferrenha. Quando Deus e o mundo, Deus e o diabo, as forças que nos cercam, guerreiam entre si.
não para ver quem é o maior, nem quem será o dominador, porque não há força capaz de resistir ao poder de Deus. Mas há uma guerra tremenda pelo controle do nosso pensamento. Existe uma guerra para controlar o pensamento, para controlar aquilo que pensamos. O nosso pensamento, aquele conjunto de ideias, conhecimento e experiências que define a nossa cosmovisão, a nossa maneira de que vemos as coisas. Nós estamos sendo constantemente bombardeados por informações que procuram nos conduzir, que procuram nos incitar a realizar algo. O pensamento, aquilo que nós temos, que adquirimos através de experiências e através da nossa vida, ele está sendo grandemente atacado, para que possam ter controle da nossa vida. Irmãos, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala aqui de um princípio, de uma coisa bem importante. Quando ele diz, meus irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas ele diz, sede transformados. Ele está dizendo que o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, consequentemente o nosso jeito de agir, ele pode ser moldado. Ele pode ser mudado. Quando ele diz, sede transformados, mude o teu pensamento, deixe Deus mudar o teu jeito de pensar, não fique conformado com as coisas deste mundo, mas transforme-se pela renovação do entendimento. Ele está dizendo, o entendimento pode ser mudado, o pensamento pode ser mudado, e Deus tem interesse em mudar o nosso pensamento. Deus tem interesse, através da sua palavra, de incutir em nós os seus valores, os seus princípios, porque a Bíblia sabe, Deus sabe, que aquilo que controla o nosso pensamento, domina também o nosso corpo. Aquilo que domina a nossa mente, é o mesmo que governa o nosso corpo. A forma que pensamos, a forma que vemos as coisas, a forma que vemos o mundo, a forma que entendemos as coisas, nos darão o posicionamento diante das situações. E há um interesse de Deus. Ele disse, mude o teu pensamento. A Bíblia se propõe a provocar uma mudança, mas não sem propósito, porque ela diz, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso haver uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, porque Deus sabe que o pensamento pode ser mudado, Deus sabe que a mentalidade pode ser mudada. Mas, irmão, se Deus sabe que a mentalidade pode ser mudada, se Paulo escreve aos Romanos dizendo, mude o teu pensamento, porque ele pode ser mudado, o diabo também sabe que o nosso pensamento pode ser mudado. As forças do mundo também sabem que o nosso pensamento pode ser mudado. E é por isso que quando a gente pega o celular e abre o Facebook, a frasezinha que está lá escrito é, no que você está pensando? O homem quer saber o que passa no nosso pensamento, porque as grandes forças do mundo já entenderam que a chave, aquilo que vai conduzir o homem, aquilo que vai direcionar o homem, é aquilo que está dominando a sua mente e o seu pensamento. Não existe mais a guerra do diabo, do inferno, para trazer o homem ou levar o homem a cometer coisas erradas apenas oferecendo desejos, embora ele ainda usa bastante. Mas a grande arma de hoje, o campo de batalha mais ferrenho, o maior campo de batalha dos dias atuais, e eram também lá desde antigamente, no tempo de Paulo em Roma, é o pensamento. O que estamos pensando? Como estamos entendendo a vida? Como compreendemos o Evangelho? Como compreendemos a Jesus? Como compreendemos os problemas? Como compreendemos a existência? E a Bíblia nos alerta que nós temos de Deus um desejo verdadeiro de nos dar uma vida agradável. Aliás, Deus tem bons planos, uma vontade que Paulo aqui diz que é boa, perfeita e agradável. Mas para que possamos experimentá-la, nós precisamos ser transformados por Deus através de uma mudança de mentalidade. Eu quero falar como sofrer essa mudança,
como ter um pensamento transformado por Deus. Porque, meu irmão, olha aqui para mim. Todo o tempo, como eu já falei, nós estamos sendo bombardeados por informações. Informações que querem produzir em nós ideias, ideologias e pensamentos para nos conduzir para o lugar onde a ideologia ou a ideia é destinada a levar. Não existe vácuo nesta guerra. Nós nunca estamos sem receber informações. Aliás, hoje em dia, o que nós mais temos são informações. Informações que querem nos levar, querem nos transformar o nosso pensamento. Não existe vácuo. Mas para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a Bíblia diz que é preciso ter o pensamento transformado pela palavra. A palavra de Deus é que nos conduz à vontade de Deus. É a palavra de Deus que nos conduz à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como permitir, como ter um pensamento transformado por Deus? Eu quero falar sobre isso hoje, de maneira concisa, é claro. A primeira coisa delas que nós precisamos entender, para que Deus possa transformar o nosso pensamento, é permitir em nós a quebra de alguns paradigmas. O paradigma é quando o pensamento é cativo de uma ideia, de uma falsa verdade, e cria-se nele um paradigma, é um modelo ou padrão a seguir. É mais ou menos aquela coisa que a gente faz, não sabe por quê, porque alguém faz, mas todo mundo faz, mas sempre foi assim. Então cria-se um paradigma e a gente entra neste paradigma e deixa o nosso pensamento ser conduzido e nos posicionamos segundo os paradigmas que nos cercam a nossa mente. Alguns paradigmas perniciosos que nos levam a crer e acreditar em mentiras ou em falsas verdades, coisas que são contrárias à própria palavra de Deus, mas recebemos a informação tão forte, às vezes a informação parece tão verdadeira, que nós somos tentados a acreditar mais na mentira do que na verdade, e somos conduzidos a andar na mentira e desprezamos a verdade, porque o que domina o nosso pensamento governa o nosso corpo. Alguns paradigmas precisam ser quebrados. É claro que não há tempo de a gente falar de tudo, mas eu coloquei aqui paradigmas nacionais, estaduais, municipais, locais, familiares. São vários os níveis de ação do pensamento, os níveis de ação desta guerra nebulosa, nesta guerra tremenda. Um dos paradigmas nacionais que eu sempre falo aqui, só para dar um exemplo, eu sempre digo que no Brasil ele sofre de uma maldição que eu chamo de a maldição do Zé Carioca. Quem já se viu com o Zé Carioca, o revistinha lá, doutor Lucínio, né? O Zé Carioca, ele é a pré-figuração do brasileiro, dizem. Alguém olhou e disse: o brasileiro é assim, o Zé Carioca é o malandrão, é o cara malandro, é o cara que se dá bem em cima dos outros. É o cara que tem o gingado, ele não gosta muito de trabalhar, mas também não precisa, porque ele está sempre se dando bem. O Brasil, ele tem eu chamo a maldição do Zé Carioca, porque tem aquele ditadinho que está bem na ponta da nossa língua, que diz que malandro é malandro e como vocês sabem tudo. Malandro é malandro e mané é mané. Então o brasileiro, ele quer ser o quê? Cria-se a ideia de que o bom é ser malandro. Cria-se a ideia que o cara é inteligente, o cara tem que ser malandro, porque o mané é mané. Mané é bobão. Mané é coisa ruim. Coisa boa é ser malandro. Então nós lutamos para não parecer nenhum mané. Nós não queremos ser mané, nós queremos ser malandro. Mas a Bíblia diz que o céu não é dos malandros, o céu é dos manés. Dentro do conceito construído, do paradigma construído entre malandragem, o malandro e o mané, nós precisamos aprender a ser um manezinho de Jesus, porque o mané é aquele que a Bíblia diz que quando é batido numa face, oferece a outra. O mané é aquele que quando é ofendido, a Bíblia diz, ele perdoa 70 vezes 7, mas é um mané esse cara.
Paradigma que construído na nossa mente nos conduz a rejeitar a verdade bíblica. E às vezes rejeitamos o perdão porque eu não sou um mané. Rejeitamos a justiça porque isso é bobagem. Rejeitamos fazer a coisa certa porque eu sou brasileiro, eu sou o Zé Carioca, eu tenho que ir na malandragem. E então cultuamos a malandragem. E vivemos na malandragem, e viemos para Jesus, querendo trazer junto a malandragem, o paradigma, que não nos deixa viver integralmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. É preciso permitir-se a quebra de paradigmas. Deus tem agido para a quebra de todos os paradigmas que permeiam a nossa vida e afetam o nosso comportamento. Tem aqui paradigmas estaduais, Paraná. Quem é do Paraná, bicho do Paraná. Às vezes as pessoas se sentem diminuídas. Municipais, olha aqui, aproveitar que está aqui o nosso diretor da Coab. Municipais, eu lembro quando eu vim para cá, vim aqui para Araucária. Achei uma cidade maravilhosa. Eu e a Lisiane, né, Lisiane? Quando que nós queremos ir embora de Araucária agora, Lisiane? Nunca? Peraí. Quando que nós vamos embora de Araucária, Lisiane? Nunca. Mas, cara, uma cidadezinha assim com um ar interiorano, mas com a capital aqui do ladinho. Você tinha aquela coisa gostosa de interior, ar de interior, mas com todos os benefícios da capital. Tudo que você precisa vai ali e pega. Tudo que você tem tudo aí. Agora, é claro, está mudando, a Araucária cresceu bastante, agora já está começando a tumultuar, né? A Manuel Ribas antes era só minha, parecia. Agora já tem um monte de gente, eu já estou bravo. Está crescendo. E eu fiquei apaixonado. E eu, onde eu ia, eu dizia, você mora onde? Eu sou de Araucária. Nem nasci aqui, mas eu dizia, eu sou de Araucária. Porque dizem que a gente não escolhe a cidade que vai nascer, mas pode decidir a cidade que quer viver e quer ficar para sempre. E um dia eu fui conversar com uma pessoa, porque eu comecei a perceber que aqueles que moravam aqui, aqueles que viviam aqui, irmão, muitas vezes eu ia conversar, eles falavam de Araucária de uma maneira depreciativa. Eu digo, como pode não gostar? Como pode ter vergonha? Como pode? Criou-se na mente de alguns que Araucária era uma cidade ruim. Eu lembro que um dia eu fui conversar com uma moça lá, estava lá em Curitiba, a gente se encontrou, ela de Araucária, eu sei, ela do Tupizão. Eu conversando com ela e falei, tudo bem, eu fiz uma coisinha, disse, agora eu vou embora, estou indo lá para nossa Araucária. Ela falou, nossa não, pastor, é tua. Diz, por quê? Não, eu sou de Curitiba. Cria-se aquela situação, e então as pessoas deixam de absorver ou de aproveitar. Só um exemplo, é claro. De aproveitar, de usar aquilo que Deus deu com amor, algo que é tão precioso. Quantas pessoas gostariam de ter o que a gente tem aqui em Araucária e eles não têm? Paradigma que é criado e nos impede de avançar, nos impede de amar, nos impede de desejar, nos impede de ir além. Aí tem outros paradigmas locais, coisas de bairro, mas nosso bairro é ruim, o nosso bairro é pobre, e aí vai. Paradigmas familiares, não, mas na minha família, aqui quem manda é os homens. Não, na nossa família quem manda é as mulheres. Não, na minha família o meu pai, ele era brabo, e se a mãe bobeasse, ele descia o cacete. Eu vou descer o cacete também, porque a nossa família é assim. E vai se criando ideias que vão sendo construídas e precisam ser quebradas na nossa mente e no nosso coração. Mas a boa notícia é que o Deus que nós servimos é um Deus que quebra paradigmas. Ele quebrou um paradigma com a mulher samaritana, quando os homens viam ele conversando com uma mulher de Samaria, lá na beira do poço, e ele diz, como pode ele conversar? Ele está conversando com uma mulher, os samaritanos não são bons. E depois Jesus ainda conta uma parábola e chama o samaritano de bom. Ele fala com os judeus e ele disse, havia um bom samaritano. Uma quebra de paradigmas que impediam que os judeus pudessem levar o evangelho aos samaritanos, porque eles desprezavam aquele povo. Ontem eu vi alguém falando sobre isso, sobre pessoas que não querem levar o evangelho porque desprezam outras pessoas, e não querem levar o evangelho a essas outras pessoas.
Mas Deus, Ele está trabalhando e nós precisamos permitir que Deus encontre em nós e quebre alguns paradigmas que nos impedem de absorver ou de usufruir a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. São valores que são incutidos na nossa mente, são valores que são incutidos no nosso pensamento, e somos depois conduzidos e absorvidos por Ele, e eles não nos deixam avançar, não nos deixam crescer, não nos deixam mesmo prosperar. A segunda coisa que nós precisamos para ter um pensamento transformado por Deus é adquirir novos e bons conhecimentos. Novos e bons conhecimentos. O conhecimento liberta, mas não qualquer conhecimento. Deixe de intoxicar-se de conhecimentos inúteis, invista tempo e dinheiro em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Se nós temos hoje, irmãos, uma grande informação, um grande acesso à informação na palma da nossa mão. Nós temos de tudo aqui, tem de tudo. Quer saber como é que faz uma cirurgia de joelho? Não precisa nem perguntar para o doutor Lucino aqui. Senta aqui e vai ver como é que faz. Só que você não vai fazer, é claro, né? Porque não pode. Quando eu fiz a minha cirurgia de joelho, eu fui olhar. Mas por que eu fui olhar agora? Fiquei com medo de fazer. É feio o negócio, mas a gente não está acostumado. Mas tem muita informação de todos os tipos. Nós temos vários canais ensinando a palavra de Deus, vários canais ensinando como ter uma boa vida, muitos pregadores. Tem canais de louvor, de música, de louvor, mas tem o TikTok. Mas o TikTok é que chama a atenção. Aí a gente escolhe qual o conhecimento, a gente começa a se intoxicar de conhecimentos inúteis. Eles falaram aqui no teatrinho, perguntam às vezes para algumas pessoas quantos eram os discípulos de Cristo, diga o nome de 3, ele não sabe dizer, mas pergunta para ela, diga toda a classificação, ou o nome dos jogadores lá que jogam na Europa, sabe o time inteiro, todos os times, os pontos, quem passou, quando passou, o cara é expert num conhecimento que não agrega nada. É errado saber de futebol? Claro que não é errado. Assim como não é errado comer um chocolate, mas quando você vive só de chocolate, vai ter problema. Se você deixa de adquirir ou de se alimentar daquilo que sustenta, daquilo que é bom, vai ter problema. E nós temos uma chuva de conhecimento inúteis. Estamos sendo intoxicados, porque esses conhecimentos inúteis estão produzindo, estão trabalhando na nossa mente, e estão nos levando a viver uma vida de inutilidades, de futilidades. Porque aquilo que domina o nosso pensamento é o que governa o nosso corpo. Nós olhamos filmes, Netflix, eu gosto muito de filme, irmão. Principalmente filmes de histórias reais, baseado em fatos reais, já me chamou a atenção. E tem histórias que são extraordinárias. Mas tem filmes que você tem que assistir só com o olho. Um olho você assiste, o outro você fica fechado para ficar vendo e filtrando. Isso aqui é bom, eu quero. Isso aqui é ruim, não quero. Isso aqui é bom, eu quero. Isso aqui é ruim, não quero. Porque nos filmes, nas músicas, informações dizendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Porque o mundo ele está cheio de coisas erradas dizendo que é bom, pensamentos errados dizendo que é bom. Mas se te faz bem, que mal tem? Se te dá prazer, então pode. Se o teu coração se alegra, se é vontade do teu coração, você tem que satisfazer os prazeres da tua carne, tem que satisfazer os prazeres do teu coração, porque se é o que você quer, então tá bom. Mas a Bíblia que nós pregamos, ela nos alerta dizendo que o coração do homem é enganoso. O coração nos engana. E é por isso que a Bíblia nos alerta que nós tenhamos a nossa mente conduzida e controlada pelas verdades e valores da palavra de Deus, porque quando vemos somos escravizados por pensamentos que concorrem com a palavra e somos tentados a abandonar as verdades bíblicas, porque já estamos escravizados por paradigmas e pensamentos que nos afastam da presença de Deus.
um amor permissivo que o mundo prega. Se tem amor, pode tudo. O amor é o ato de não corrigir. Aquele que ama não corrige, é o que o mundo diz. Aquele que ama permite. Tem que deixar a criança fazer, tem que deixar a mulher, o homem, e muitos valores distorcidos todos os dias, na nossa mente, através do nosso olhar, e nós estamos deixando e permitindo. Mas a Bíblia diz que nós servimos um Deus que não tem amor. Deus não tem amor, irmão. Deus é o amor. E o Deus que é o amor diz que Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Porque o amor de Deus não é um amor permissivo, é um amor de cuidado, é um amor que protege. Nós precisamos adquirir conhecimento, bons conhecimentos, a física, a química. A Bíblia diz no livro de Salmos que a criação anuncia as obras do Senhor, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu vi um grande cientista uma vez dando uma entrevista, e perguntaram para ele sobre o conflito entre ciência e religião, e ele disse: a pouca ciência nos afasta de Deus. Ele disse: mas a muita ciência nos leva até Ele. E então ele começou a explicar o funcionamento do universo, como era, e ele disse: é impossível que isso tenha acontecido sem que uma mente inteligente tivesse agido e construído. Mas nós recebemos aquele conhecimento, somos escravizados por ele. Para encerrar essa parte aqui, ontem nós tivemos aqui de manhã um café com pastores e líderes da nossa cidade. Foi uma bênção, o pastor Rodrigo Tapia. Acho que nós gravamos, vamos disponibilizar lá no nosso canal, se der certo. Não sei se está gravado, não sabe ainda. Eu pedi para gravar, não sei se deu certo. Mas ele falava sobre olha aqui, irmão, da onde que o homem veio? Nossa, que silêncio. Tem alguém aí? Alô? 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 De onde que o homem veio, irmão? Sabe o que a ciência diz? Um pensamento, uma ideologia, uma teoria, porque não foi comprovado. A teoria da evolução, o evolucionismo diz que nós viemos da onde? Porque o homem é um animal racional. Segundo a ciência, nós somos, o pastor falava ontem aqui, ele disse: segundo a ciência, nós somos um pouquinho melhor só do que os macacos. Segundo a ciência, nós somos um pouquinho maior só porque somos iguais. É um cromossomozinho lá, né? Um meio, sei lá. Olha, foi um detalhezinho. Mas a Bíblia que nós lemos, e precisa crer, porque ela é por fé, não é comprovada, é fé. Mas a Bíblia que nós lemos e que nós cremos, ela diz que o nosso Deus, Ele criou o homem com as suas próprias mãos, e ela diz: a sua imagem segundo a sua semelhança, e soprou sobre o homem o fôlego de vida, de maneira que a Bíblia diz que nós somos pouco menores apenas do que Deus, porque Ele nos fez, nós somos o melhor da sua criação. Mas nós acreditamos e confiamos e criamos por conta dos conhecimentos. O conhecimento que adquirimos, as experiências que vivemos, é que constrói a forma que nós pensamos. E Deus sabe disso, Ele diz: então, prossiga, conheça e prossiga conhecer a Deus. Deixe, seja transformados, a tua mentalidade, o teu pensamento precisa ser renovado pelas verdades eternas da Bíblia Sagrada, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que Deus me ama? Vou para frente. A terceira coisa que a gente precisa também, para poder mudar o pensamento, ter o pensamento transformado por Deus, é buscar novas experiências em Deus. Algumas coisas só são passíveis de entendimento quando experimentamos. Só entenderemos o amor de Deus quando experimentarmos. Aqui eu quero contar de novo a minha experiência, a experiência que eu tive. Tem coisas que é difícil explicar, irmão. Tem coisas que é difícil você dizer para o outro.
É só quem vive, é só quem experimenta é que sabe, é como a dor. Tem dor que é só quem sente é que sabe, é difícil você explicar. Está doendo quanto? Está doendo. Quanto? É bastante. O que é bastante? Oh, é bastante. Algumas coisas só são entendidas quando experimentamos. Eu lembro do dia que eu fui lá para Foz do Iguaçu e alguém falou para mim: vai em Foz do Iguaçu, não esquece de ir lá ver as cataratas. E eu disse: catarata eu já vi na TV, vi no jornal, todo dia, no hora do almoço, eles mostram a catarata lá, a gente vê. É água. Eu já vi cachoeira em um monte de lugar. O que tem de diferente? Cachoeira é cachoeira, é água igual. E não, mas vai lá, o cara me insistiu, porque é legal, vamos lá. Disse, como é que é lá? Ele vai, é de graça, não tem que pagar. Disse, eu vou pagar para ver a água, rapaz. Eu morei lá em Laje, lá tinha uma cachoeira bonita, eu ia lá, eu via a cachoeira, eu já vi. Disse aí, não, mas vamos, e daí de tanto insistir? Disse, então vamos. E fomos. Entramos lá, paguei lá, era caro aquele negócio. Me ofereceram, você quer uma capinha de chuva? Eu disse, para quê? Olha esse solzão aí. Você é uma capa de chuva? Não, mas lá vem água. Não, molhar um pouquinho não tem problema. Não tinha ideia. Quando a gente embarcou no ônibus, ia no ônibus em cima assim. Aí vendo mato, eu gosto muito de mato, né? Estava vendo mato, estava tudo gostoso, aquele passeio. E de repente a gente desceu no ônibus. O pessoal, vamos descer aqui para a gente ir caminhando um pouquinho. Aqui tem uma trilha. Quem já foi lá sabe como é. Se você que não foi, depois vai querer ir e vá. E eu comecei a caminhar na trilha e escutei aquele barulhinho lá de longe. E disse, já estou escutando a cachoeira. Eu acho que nós estamos perto. Vamos caminhar mais um pouquinho. Fomos caminhando e conversando. E aquele barulho foi aumentando um pouquinho mais. E eu disse, agora ficou mais forte, estamos bem pertinho, eu acho. E a gente conversando, e começamos a caminhar, e aquele barulho aumentava, e nós não chegava nunca. Eu disse, mas quem é que está puxando a cachoeira para lá, rapaz, que nós não chega nunca esse negócio? Está cansado de caminhar, e quando a gente foi se aproximando, o barulho foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, e daqui a pouquinho a gente não conseguia mais conversar, porque o barulho era demais. E chegamos perto, e quando quem foi lá já sabe, né? Entramos lá naquela passarela, e aquele monte de água que caía e batia nas rochas, e a gente sentia o peso daquela água, e aquele mundaréu de água, e o deslocamento de ar que a água provocava, e as gotículas que vinham, nós me encharcamos inteiro, e eu ficava olhando para tudo aquilo, nós não podíamos conversar com ninguém, não dava para falar com ninguém, a gente só se olhava. Eu lembro que o meu irmão, ele agarrava assim no negócio, olhava para mim e dizia, é forte, cara, é forte, cara, é forte, cara, e eu olhando ali, e Deus falando comigo, e uma experiência extraordinária, e eu vim de lá dizendo, todo mundo tem que ir nesse lugar, cara, você tem que ir lá ver, é demais. Não, eu já vi. Não, você não viu nada, você não tem ideia. A gente tenta explicar e as pessoas não entendem, porque algumas coisas só são entendidas quando se experimenta. E é por isso que precisamos viver novas experiências com Deus, porque é impossível você chegar pertinho de Deus e não ouvir a sua voz. Não tinha como não conversar um com o outro, porque o barulho das águas, a Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Não tem como estar perto de Deus e não ser tocado por Ele. Nós saímos de lá encharcados das águas que corriam naquele lugar. Viver novas experiências, só entenderemos o amor de Deus quando o experimentarmos. Para que seja mudada, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação do vosso entendimento. E quando nós estamos diante de Deus, a Bíblia diz que até os demônios, eles temem e tremem diante do Deus de Israel. Hoje de manhã eu falei sobre o paradigma dos filmes. Tanta coisa boa para a gente assistir. Aí sabe o que o cara escolhe? Um filme de terror, Jason. O Chuck lá, o boneco que fala e mata os outros. Aí fica assistindo essas coisas, depois quase morre de medo do escuro, não pode apagar a luz, porque o que domina a nossa mente governa o nosso corpo. Aí as mentiras contadas através do filme, que nos induzem a acreditar de maneira errada. Olha aqui, irmão. Aquele filminho bem conhecido do como é que chama? Do capeta da menina que era endemoniada lá, o exorcista.
Ah, aquela menina que virava a cabeça assim. Tem gente que não gosta nem lembrar. As pessoas iam assistir aquilo e ficavam admiradas. E diziam, meu Deus, como o diabo é poderoso. Porque aquele filme, ele trouxe uma informação e colocou na mente de muitas pessoas. Porque aquele filme, ele disse, o diabo é poderoso demais. Deus não pode com o diabo. Porque o diabo era top, irmão. Ele fazia a menina flutuar. Tremia o quarto inteiro, a cama, tremia a casa. Que poderoso, esse diabo é poderoso. E ele torcia a cabeça da menina. E ela falava umas coisas de voz grossa, transformava a voz. E quando veio o padre, representante de Deus, ela zombou, ela riu, ela desprezou. Porque o filme estava nos dizendo que Deus não pode com o diabo. E as pessoas assistiram aquele filme e morreram de medo do diabo. E não aprenderam a temer o Senhor dos exércitos. Morre de medo do diabo, mas não teme a Deus, que é dono de todo o poder. Quem é o diabo para afrontar o nosso Deus? A Bíblia diz que os demônios temem e tremem diante do Deus de toda a glória. Aquilo que domina a minha mente, aquilo que está na minha mente, o que domina a minha mente, governa o meu corpo. A sensualidade. Nós temos uma enviada do diabo, a Anita, uma enviada do capeta, para pregar a sensualidade, uma endemoniada, e que eu oro a Deus que ela seja livre, que seja liberta, que encontre paz e alegria no seu coração, porque é uma mulher toda perdida na vida, entregando o seu corpo. E os homens assistem, e as mulheres assistem e dizem, eu tenho que ser assim, para que os homens me desejem, porque se não for assim, eu vou ficar sozinha. O conhecimento, a informação deturpada. Porque aquilo que domina a minha mente, governa o meu corpo. A propaganda de carro novo, de cerveja gelada, tem sempre uma mulher bonita, seminua do lado. Para que o homem entenda, se eu conseguir o carro novo, eu vou ter um mulherão que nem aquele ali. E então a concessionária, aquela que fez a propaganda, ela incutiu na mente que eu preciso desse carro novo. E então ela domina o corpo, o cara bota a mão no bolso. Ou vai lá e vem com a Bíblia na mão, né? Buscar novas experiências. E para encerrar é para o pessoal do louvor já ir vindo. Isso. Para encerrar a mensagem de hoje, para que nós possamos ter um pensamento transformado por Deus, nós precisamos fechar as portas para o pecado. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus e nos torna insensíveis à voz e à ação do Espírito Santo. É preciso abandonar o pecado. Todo pecado. Todo pecado. É preciso deixar aquele pecadinho de estimação, o pecadinho de todo dia, aquele pecadinho que a gente já se acostumou e não se importa mais com ele, precisa ser deixado. Precisa ser largado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado não nos deixa viver experiências com Deus. O pecado não nos deixa ouvir a voz de Deus. O pecado não nos deixa sentir o toque de Deus, porque o pecado nos afasta. A Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, para que eu tenha o meu pensamento transformado, para que eu receba informações do céu, informações do Espírito Santo, novas experiências no meu coração e na minha mente, eu preciso extirpar o pecado através do sangue de Jesus que vem sobre a minha vida. Quando eu me arrependo do pecado e peço perdão, a Bíblia diz que dos céus Deus se levanta, Jesus se levanta no seu trono, e lá Deus, Ele intercede por nós, o nosso advogado, e através do sacrifício de Cristo, nós somos justificados diante de Deus e temos paz com Deus através do sacrifício de Cristo. Deixa o pecado, irmão. Aquele 1%, sabe? 1% safadão, que é outro paradigma.
Outra informação que domina a mente, não importa se é só um pouquinho, a mentalidade de mediocracia, medíocre, que se mede pela maioria, pela média. Eu não sou um profano, eu não sou, mas eu já estou melhor que muitos irmãos lá da igreja. Como nós temos novas experiências com Deus. Se o Deus que nós servimos, a Bíblia diz, Ele nos dá uma ordem, Ele disse: sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Lembra dos paradigmas locais? A gente conversa com 3, 4, pecador, a roda dos pecadores. Por isso que a Bíblia nos alerta: não se assente na roda dos escarnecedores, porque na roda dos pecadores, na roda dos escarnecedores, pecar não é tão ruim assim. Na roda dos pecadores não há condenação, há apenas uma condução, uma conversa de satisfação, para que eu possa entender, não, mas nós também não somos tão errados assim. E temos um pensamento, uma informação que nos afasta de Deus, porque sentimos que então estamos bem, sentimos prazer, sentimos tranquilidade, porque alguém diz, não, mas não tem problema fazer isso. E somos conduzidos com pensamentos errados. E esquecemos que o nosso Deus é um Deus que é amor, mas Ele também é justiça na mesma medida. Aleluia. Ninguém pode enganar ao Senhor. Ninguém pode enganar. Ele disse, não, o homem não se engane, porque o nosso Deus não se deixa escarnecer. Sede transformados, não se conformem com este mundo. Não deixe o pensamento ser conduzido pelas ideologias humanas, ideologia do homem, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É por isso que nosso jejum, que nós estamos agora entrando na última semana, o jejum da vitória, nós dizemos, tire aquilo que está competindo com Deus pelo teu pensamento, a guerra que está tremenda, tire, e coloque mais leitura bíblica, mais tempo de oração, leia mais um livro, assista uma mensagem. Hoje tem podcast, agora que é massa, é top demais os podcasts. Uma conversa, um bate-papo, homens de Deus com grande conhecimento, e a gente aprende, e Deus vai construindo e vai nos dando uma mentalidade de Deus, uma mentalidade do reino, uma mentalidade dos céus, que nos conduz à vitória, que nos conduz ao sucesso, porque ela nos leva à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Transformai-vos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, eu vou falar aqui, mas eu não consigo conceber a ideia de crente estar acompanhando o BBB, irmão. Eu não consigo conceber essa ideia. Que valores tem naquela desgraça? A gente precisa estar atento ao que nós estamos consumindo. A Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da alma. Nós não podemos, Jesus orou pelos discípulos e disse, Pai, eu não rogo que vos tire do mundo. Deus não vai nos tirar do mundo, irmão, mas nós precisamos tirar o mundo do nosso coração. Não deixar que ele entre no nosso coração, na nossa mente, porque às vezes nós queremos suavizar as verdades bíblicas, porque elas confrontam demais os valores do mundo, e nós já estamos contaminados. É quando nós queremos levar mais ou menos, passar pano para o pecado, para que não haja conflito, para que não haja guerra.
Porque o nosso pensamento já está sendo dominado, o nosso pensamento já está sendo conduzido a nos afastar das verdades bíblicas, porque dizemos isso aqui é difícil demais. Talvez não sejam as verdades bíblicas que estejam tão distantes da nossa capacidade. Talvez não sejam as obras que Deus preparou para nós que estejam tão distantes da nossa capacidade de execução. Talvez nós aqui estejamos tão longe, mas tão longe de Deus e dos princípios e valores, que voltar para Ele é um caminho difícil e árduo. Por isso é pesado. Um pensamento, aquilo que domina o meu pensamento, ele também governa o meu corpo. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Eu dou graças a Deus porque Deus nos alcançou e nós estamos hoje aqui na casa do Senhor. Porque de todas as informações que recebemos no dia de hoje, a mais preciosa é aquela que recebemos agora, que vem da palavra de Deus. Porque essa é a informação que pode transformar o nosso pensamento e nos levar e nos conduzir numa jornada de vida para entender, compreender e nos apropriar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está trabalhando para quebrar paradigmas. Permita quebrar paradigmas. Tem gente que sofre da síndrome de Gabriela, né? Ah, mas eu sou assim mesmo. É o meu jeito, é a minha casa, a minha família é assim. Meu pai é assim. É o meu jeito. Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Gabriela, síndrome de Gabriela. Não, irmão, não. Seja transformado. Seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Abra o teu coração, abra a tua mente, diga: Deus provoca a mudança em mim que precisa ser provocado. Deus provoca a mudança em mim que precisa ser provocado. Eu quero mudar, Deus. Eu quero me aproximar mais de Ti. Deus, quebra os paradigmas. Eu quero adquirir novos e bons conhecimentos, buscar novas experiências em Deus. Eu quero fechar as portas para o pecado. Fechar as portas para o pecado. Eu quero fechar as portas, eu vou fechar os meus olhos para o pecado. Porque a Bíblia que nós conhecemos, irmão, ela diz que é melhor o homem arrancar o seu olho e entrar nos céus com um olho só, do que com os dois ir para o inferno. A Bíblia que nós lemos, ela diz que é melhor o homem perder uma mão, cortar um braço e jogar fora, e ir para o céu com um braço só, do que com os dois braços ir para o inferno. Os conceitos deste mundo precisam ser combatidos pelas verdades bíblicas da palavra de Deus. E é por isso que nós temos aqui as nossas escolas. E é por isso que as mensagens são gravadas. E nós temos um canal lá no YouTube para você ouvir mais uma vez e outra vez e mais uma terceira, e quantas vezes for necessário, até que nós possamos gerar em nós uma mentalidade do reino de Deus e possamos viver os princípios e valores de Deus, praticar a sua justiça, ser conduzidos pelas boas obras e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a palavra de Deus. O que domina a minha mente governa o meu corpo. O que domina a minha mente governa o meu corpo. Deus domina em mim, Espírito Santo.